Senhor presidente, senhores deputados, eu fui sondar com o presidente se tinha um segundo inscrito, grande expediente, porque achei que se desenvolvesse bem o meu assunto aqui, podia me inscrever, mas infelizmente não posso procurar falar em 5 minutos. E falo depois do deputado delegado Recalcati. Quero parabenizá-lo dessa tribuna por sua eleição e por assumir uma vaga na Assembleia, no lugar de Chico Brasileiro. E é muito importante que as múltiplas vozes da sociedade paranaense estejam aqui presentes, para que a Assembleia realmente represente o povo como um todo. Nós temos aqui nesta casa um grande deputado, que é o deputado Márcio Pacheco, que é da Polícia Federal, foi o vereador, presidente da Câmara de Cascavel, tem feito um grande mandato. E temos agora um delegado, Recalcati, que representa a Polícia Civil. Falta talvez o representante da Polícia Militar, que muitas câmaras de vereadores têm representantes muito dignos da Polícia Militar. E eu me sinto bem em falar depois do delegado Recalcati, porque vou tocar num assunto que diz respeito à ação, a uma ação da Polícia Militar em Ponta Grossa. Polícia que respeito, tive muitos alunos da Polícia Militar, como professor de Geografia, que fui durante 17 anos na UEPG, e de Engenharia Civil, grandes amigos, como também na Polícia Civil. Uma relação muito forte com o presidente dos sindicatos policiais civis, inclusive foi de minha autoria o mandado de segurança contra a lei aprovada nesta casa, que revogou o reajuste de 2 funcionários públicos. E eu, por solicitação da direção dos sindicatos policiais civis, assinei esse mandato. Foi o segundo mandato que o desembargador aceitou, mas depois foi derrubado na sequência. Foi muito interessante o acontecimento naquela tarde em que esta casa aprovava o fim do reajuste dos servidores públicos. Mas hoje eu venho fortalecer um ato de repúdio feito pelos sindicatos docentes da UEPG contra atos da Polícia Militar de Ponta Grossa, por ocasião da greve geral, dia 28 de abril, uma greve pacífica. Nós tivemos mais de 1000 pessoas participando de uma caminhada pela principal avenida de Ponta Grossa, depois paramos no terminal, um ato conduzido por vários sindicatos, suprapartidário, contava com a presença de muitos estudantes, professores, representações juvenis. E depois do final do ato, alguns estudantes sentaram em frente aos ônibus. Eu não estava mais lá, mas infelizmente eu acho que sem necessidade, porque se houvesse um diálogo um pouco mais longo, os ânimos teriam se acalmados. Alguns policiais da Polícia Militar tiraram à força os estudantes do lugar onde estavam, prenderam, levaram os estudantes numa viatura, numa van, e pelo relato dos estudantes vítimas desse processo, os estudantes foram agredidos, um deles sofreu 2 golpes na cabeça, entre o pescoço e o ouvido, muito fortes. Eu conheço uma menina, sou muito amigo dos avós dessa menina, estudante de serviço social, ela mostrava os hematomas no braço que ela sofreu pela violência desses policiais, que, repito, não havia nenhuma necessidade de acontecer dessa forma, e um jornalista também estava filmando o ato, sofreu violência por parte dos policiais, que estavam, sem dúvida nenhuma, despreparados. Então, eu manifesto a minha voz valorizando o SINDO-EPG, sindicato qual eu sou filiado. SINDO-EPG repudia a violência policial contra manifestantes no dia 28 de abril. A direção do SINDO-EPG Andes vem a público manifestar seu repúdio à ação policial com agressões e prisões contra manifestantes, alguns entre eles estudantes universitários de vários cursos da UEPG, e a equipe do projeto Lente Quente, do Departamento de Jornalismo da UEPG, ocorrida. A direção avalia que, frente aos ataques de toda a ordem contra os direitos sociais e trabalhistas ora em curso, situações de protesto e reivindicações tendem a se tornar constantes
e cabe à polícia demonstrar preparo na lida de situações conflituosas, primando pelo diálogo, evitando abordagens truculentas. Lamentamos o ocorrido e a repetição de ações que demonstram que, infelizmente, as feridas de 29 de abril de 2015, data em que servidores públicos paranaenses, em sua grande maioria professores e estudantes, foram violentamente atacados pela Polícia Militar no Centro Cívico em Curitiba, continuarão abertas. Dia 29 de abril de 2017. E o mais triste, senhor presidente, senhores deputados, é que essa moção de repúdio do SINDO-PG vem junto com outra moção de repúdio de uma violência muito mais grave. Toda violência é grave, e toda ela deve ser repudiada. Mas o Brasil inteiro assistiu pelas câmeras de televisão a cena de extrema violência, e o mais duro, por um comandante de uma intervenção militar, ou seja, pessoa preparada para o comando, para ter a frieza de compreender o conflito social. Um cacetete que levou um estudante a estar à beira da morte no hospital, tendo ferimentos gravíssimos do rosto, fratura de crânio, correndo risco de vida ainda em Goiânia. Esse manifesto muito mais duro pela situação que aconteceu, esse confronto e a violência desse ataque policial, repercutiu em todo o Brasil e em todo o mundo. E eu faço as colocações porque nós vivemos um período da história brasileira de extrema crise social, econômica, política, crise de valores, aumento do desemprego, aumento da miséria e da pobreza, avanço das formas mais cruéis de relações capitalistas no seio do povo, fazendo do individualismo o centro da existência humana em nosso país, fazendo que o Brasil passe a ser um país parecido com a sociedade mexicana, onde a violência das relações capitalistas, a destruição de todas as mediações do Estado a favor das maiorias sociais, faz com que o narcotráfico tenha crescido cada vez mais, a pobreza tenha se aprofundado, e isso já está acontecendo no Brasil. E nessa lógica, pautada pelo retrocesso conservador, as novas gerações serão gerações agressivas da disputa individualista, do salve-se quem puder, numa verdadeira selva, porque as instituições do Estado brasileiro, através do arroz salarial, de transformar os servidores públicos em bodes expiatórios da crise, elas não poderão fazer o papel que às vezes desempenhavam, mesmo feridas por contradições como as que eu citei agora. Nós sabemos que, apesar de todas as agressões, a Polícia Militar merece o nosso respeito, e esses equívocos devem ser repudiados para que a própria corporação consiga eliminar esse equívoco dos seus quadros, punindo os maus policiais que acabam por envergonhar a Polícia Militar do Paraná. Mas, nesse momento em que nós vivemos, todos nós devemos estar alertas e solicitar, cobrar, exigir dos nossos policiais militares que tenham paciência, que tenham serenidade na ação, porque o movimento apenas começou no Brasil. Essa greve geral foi apenas um exemplo do que vem pela frente. A população brasileira não vai aceitar quieta, calada, em silêncio, a agressão aos seus mais legítimos direitos e às suas principais conquistas. O que nós estamos vendo no país é um retrocesso tão profundo, tão grave, um retrocesso conservador, que nós podemos qualificar como o maior retrocesso conservador da história do Brasil desde a escravidão. Porque a nossa história republicana, praticamente toda ela, foi uma história de avanço dos direitos sociais. Com os momentos negros da ditadura militar, mas mesmo no regime militar, não houve um retrocesso ao nível trabalhista, previdenciário e social, como está havendo agora, com esse retrocesso do Brasil. É um retrocesso muito forte, o retrocesso conservador. A legislação trabalhista acaba com o direito do trabalhador. Eu tenho um sobrinho que é advogado, não é do meu partido, pensa diante de mim, e disse, olha, é a lei da selva. Porque essa lei trabalhista acabou com todos os direitos da CLT. Basta citar um exemplo. Um trabalhador de uma empresa, de uma indústria, para fazer uma reclamação trabalhista na justiça, ele vai ter medo. Porque se ele perder a ação, ele terá que pagar o advogado do patrão, as custas do processo. Não tem nenhum sentido na legislação trabalhista
o trabalhador ser obrigado a pagar custas da outra parte, porque ele já é a parte frágil da relação. Na relação trabalhista, a parte forte que comanda toda a relação trabalhista é o patrão, o empresário. O trabalhador, ele submete às ordens do patrão. Então, ele é a parte frágil. Ele ficará com medo de entrar com uma ação contra o patrão. Além dos absurdos, redução do horário de almoço, a terceirização do trabalho, um dono de uma empresa pode demitir todos os trabalhadores, se ele quiser, contratar uma empresa terceirizada, que não vai acatar o piso da categoria que o trabalhador pertence, no caso metalúrgico, vai ser contratado com um salário muito menor, sem nenhum direito, sendo que o contrato temporário pode chegar a 9 meses, pela nova lei. É um aniquilamento, a destruição completa das relações sociais e todos os direitos conquistados com muita dificuldade, com muito sofrimento, pelos sindicatos, organizações sociais, a favor da parte mais frágil da população. Se somarmos a isso a reforma da Previdência, é o pior dos mundos. A população está revoltada, vai ser às ruas, e nós temos que exigir da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, amadurecimento, clareza, serenidade nas relações com o movimento social organizado, que é um movimento pacífico. Os estudantes de Ponta Grossa estavam sentados pacificamente, bastava um pouco mais de paciência, de maturidade, serenidade, que tudo seria resolvido sem precisar prisão alguma e sem haver a violência que aconteceu, infelizmente, nesse episódio tão triste. Eu visitei a família de uma das estudantes, Jaine Thalia de Souza, da Cunha, estudante de Serviço Social, Hugo Francisco Garcia, estudante de História, e Hélio Kaminoski, estudante de Matemática na nossa Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, são esses os motivos, senhor presidente e senhores deputados, que me trazem a essa tribuna. E concluindo, nós trabalhamos há muitos anos pela cultura de paz. Criamos nessa casa o Conselho Parlamentar de Cultura de Paz, e desse conselho participam também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Porque também nós temos que olhar sempre o universo de todos aqueles para quem nós criticamos. E é muito importante. E hoje existe na Polícia Militar do Paraná grandes lideranças que têm essa leitura do processo da polícia. Deve ser uma polícia gradativamente que se preocupe muito mais com a prevenção do que a repressão de conflitos. A Polícia Civil deve ser valorizada e as duas polícias devem trabalhar de forma conjunta, com a inteligência, com a prevenção, para inibir o crime e impedir e dificultar a violência. Então, nós queremos convidar, inclusive, o nosso deputado delegado, que assumiu, o delegado Recalcati, para participar do Conselho Parlamentar de Cultura da Paz. Sua voz será muito bem-vinda, muito ouvida, porque é desse diálogo, onde todas as vozes podem se manifestar com liberdade, mostrando as suas razões, em que nós podemos construir um país mais civilizado, um Paraná e um Brasil melhor para nós e para os nossos filhos. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.